A Boa questão é o tarde. seguinte, Diego, está ocorrendo aqui com o Lula um fenômeno semelhante ao que ocorreu com o Biden nos Estados Unidos. A economia melhorou, mas não foi o suficiente para fazer com que ele se elegesse, e que a opinião pública porque é o seguinte, você vinha com uma economia ruim, melhorou porque você mudou é, os índices em geral, mas os preços estavam lá em cima e continuaram lá em cima, muito embora não tenham subido mais, continuaram lá em cima. Quer dizer, continuou o que o povão chama de carestia. A carestia continuou, muito embora a inflação tenha sido controlada, muito embora tenha aumentado o número de empregos. Então, tem esse problema que faz com que as pessoas não percebam uma melhora de fato. Isso é um problema sério para o Lula, essa sombra da eleição americana. Como resolve isso? Bem, resolve isso melhorando a economia e melhorando a comunicação. São os dois pontos que o governo precisa melhorar: a economia e a comunicação, no sentido de fazer as pessoas perceberem que isso é um governo se ajeitando. E tem um outro problema aí que está também assombrando o presidente. Como ele faz a economia melhorar? Ele segue o que o mercado está pedindo, que é fazer um ajuste nas contas públicas, inclusive doendo no andar de baixo, porque haja doer. Você vai mexer na Previdência, por exemplo, esse ajuste que o mercado quer, bate no andar de baixo. Ou você não liga para isso e cuida de satisfazer o andar de baixo e a economia pode desandar. É uma questão. Então, esse dilema que o Lula está, é que ele está tentando solucionar agora com a discussão dos cortes. Ele quer solucionar de que forma? Ele quer solucionar o seguinte: eu faço um ajuste, mexo no andar de baixo, mas mexo também no andar de cima. E aí eu ganho discurso para dizer: olha, para mexer no andar de baixo aqui, tem que mexer no andar de cima e a gente vai mexer, vai cortar gastos do Congresso, vai cortar subsídios dos empresários, vai cortar salários altos, super salários do judiciário, vai cortar na previdência dos militares. Quer dizer, ganha discurso para poder levar a opinião pública a entender que ele também teve que cortar no andar de baixo, e aí ver se a economia melhora com isso e melhora a, 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 a percepção de que ele realmente ajustou o país. É essa a situação do Lula no momento, e essa pesquisa ela reflete todo esse dilema em que o país e o presidente estão vivendo. Pois é, tenho aqui uma participação, viu, coach, o Thales, do Clécio Marques, ou da Clécio Marques. Precisamos reduzir o valor do imposto cobrado sobre herança também. Ué, precisamos de um projeto de lei que garanta imposto de renda máximo de 5% sobre o valor pago, independentemente da quantidade. Ah, tá falando de horas feitas, de horas extras. Acho que ela tá falando do mercado de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu li aqui imposto sobre HE, já achei que era herança, mas não, era sobre horas extras. Daqui a pouco o mercado de trabalho. Coach, essa pauta do mercado de trabalho parece que ser interessante caso o governo abrace, né? Porque a gente sabe que também o Rick Azevedo esteve aqui com a gente, falou que estava tendo dificuldade de adesão no PT. Agora é claro que todo mundo quer, né, aparecer na foto, assinei e tudo mais. Mas, enfim, além de assinar, tem que engajar, né, nessa discussão que promete ter um lobby muito grande no sentido contrário, né, coach? Boa tarde. Verdade, Diego. Boa tarde, Thales. Antes eu queria saber do Diego, que prêmio é esse que você falou aí que eu não estou sabendo? Então, ontem teve um prêmio promovido pela Jornalistas e Companhia, com outros parceiros, dos jornalistas negros mais admirados no Brasil, né? A vencedora foi a Aline Midley, ficou na primeira posição, foram homenageados os 50 primeiros, eu acabei ficando em sétimo lugar
prêmio com muito orgulho. Votação popular, né, Coach? Sempre é muito legal a gente aparecer ali e É a figurar. melhor coisa. Muito bom. Grande Parabéns. Diego. Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns. Não, e a Aline merece ganhar porque ela é mais Merece. bonita, né, Diego? Você tá bem na foto. E muito Machismo competente, do né? A corpo. Aline sempre traz a pauta dos direitos humanos, da defesa dos direitos É, humanos, e ela é ótima. ela conduz isso brilhantemente. Acho que é merecida mesmo a premiação. Parabéns para a Aline, que ficou em primeiro lugar, e para todo mundo lá que esteve, né, presente na nossa comemoração. Diga lá, Coach. Valeu, velho. Olha, sobre o Lula, o presidente Lula, desde o começo do ano, desde a primeira pesquisa, ele vem caindo, uma curva negativa em todas as pesquisas, né? E aí sempre tem várias razões, vários motivos. Além do que o Thales já falou da carestia, né, do preço dos alimentos e tal, tivemos também um aumento grande nas contas de luz, né, na energia elétrica, e principalmente uma sensação de mal-estar generalizado, que é difícil localizar exatamente a causa disso. Mas se você pegar o noticiário em geral, e principalmente nas redes sociais, é é uma coisa assim, parece que vai acabar o mundo, que o Brasil está tudo ruim, que nada presta e tal. Não sei se vocês acompanham, eu vejo muito rede social, e não sei muito longe, É mas isso são mesmo. comentários que entram nas nossas colunas, né? Quando a gente escreve coluna, é só ver os comentários, que é uma coisa claramente orquestrada e tal, e que tem uma influência muito grande. Isso não é só na época de eleição, de campanha eleitoral. As redes sociais agem o tempo todo, né? E aí você pode criar uma percepção negativa de algo que não é tão ruim, que é o caso da economia brasileira, como foi o caso do Biden nos Estados Unidos, que o Thales já citou, né? Aliás, tem uma outra coisa que eu me lembrei, o Biden foi, no começo da campanha, antes daquele debate desastroso, ele estava com 40% de aprovação, né? E nos Estados Unidos é considerado baixo isso. O Lula está com 35%, né? 35,8%. Os marqueteiros, em geral, dizem o seguinte: um presidente não pode chegar ao piso de 30%, porque daí para baixo é irrecuperável, fica muito difícil se recuperar. Então, o Lula está agora com o sinal amarelo aceso aí, numa situação difícil, né? Apenas 5% desse piso. E fica cada vez mais difícil aparecer algum fato novo que possa reverter isso, porque os problemas sociais que voltaram com ele no ano passado já fazem parte da paisagem, né? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e tal. E não há fatos novos, né, de coisas boas acontecendo. Mas isso aí pode mudar. Eu acho que é muito difícil, com tantos problemas que o Brasil tem. Uma coisa também que eu acho que influi nisso são essas novelas sem fim. Nós ficamos aí 3 semanas, 4 semanas falando do horário de verão. Uma discussão absolutamente inútil que não levou a nada, né? Agora, a discussão das bets. Agora, tem duas CPIs abertas no Senado sobre o mesmo assunto, das bets e das apostas. E esse pacote fiscal que não sai nunca. Aliás, eu acho que esse é um problema que está aí no governo. O Lula está muito mais centralizador do que foi nos primeiros governos dele. E o ministério é o mais fraco dos três que ele já montou, dos três governos, né? E isso cria na população, em geral, uma sensação assim de marasmo, de apatia, né? Então, o que pode acontecer é haver uma pagelância que está marcada para dezembro, da direção do PT e do governo, para estudar o que aconteceu na última eleição e traçar novos rumos para o partido e para o governo a partir do ano que vem.